Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo aqui para o canal Mente Aberta, né? Neste vídeo estarei conversando com vocês sobre o existencialismo. Estarei falando sobre esta corrente filosófica que fora iniciada no século XXI, né? E sobre esta corrente existem autores que a eles são dada uma certa vazão, uma vazão significativa por ser autores populares na dimensão existencialista, né? Por ser autores que a eles, na maioria das vezes, são atribuídos os fundamentos existencialistas bastante cruciais, de bastante relevância. Eu falo aqui do filósofo dinamarquês Kierkegaard, como também eu falo do alemão Nietzsche, né, bastante conhecido. O existencialismo dá muita vazão tanto a um quanto a outro, mas também o existencialismo vai falar bastante sobre o escritor russo Fyodor Dostoiévski, né? Então, são autores aí que, assim, quando você debruça-se sobre uma pesquisa no que diz respeito às origens do existencialismo, no que diz respeito aos fundamentos que dão aí base ao existencialismo, comumente a gente se depara muito com esses autores, Dostoiévski, Kierkegaard, Nietzsche, né? Então, como o próprio nome já diz, o existencialismo ele foca muito na existência da condição humana. Apesar de ter citado esses autores como grandes fundamentalistas do existencialismo, eu não posso esquecer de falar do Sartre, né? Por quê? Porque esta corrente se popularizou a partir das obras de Sartre, né? Então Sartre também vai ter uma relevância significativa na dimensão do existencialismo. Também não posso esquecer da Simone de Beauvoir, né? Que há de ser uma autora existencialista, onde quando há um debruçamento sobre as origens do existencialismo, a gente se depara e muito com esta autora como uma grande autora existencialista, né, que dá base ao existencialismo. Então, eu falo aí de autores que fundamentam, que dão base a esta corrente. Mas preciso também falar sobre a origem do termo, né? Quem criou o termo? Né? Quem foi o autor que a ele é atribuído a criação do termo? Pois bem, não é tão popular quanto Kierkegaard, quanto Nietzsche, quanto Sartre, quanto Simone de Beauvoir, quanto Dostoiévski, não é. Mas foi o filósofo francês Gabriel Marcel que criou este termo. Comumente, os escritos existencialistas, né, atribuem a ele a criação do termo. A criação do termo se deu no século XX. E o Gabriel Marcel, além de filósofo, ele foi um dramaturgo. Ele foi um autor de peças teatrais. E nas suas peças havia ali a sedimentação desta corrente, né? Ele tinha uma forte ligação, inclusive, com a tradição fenomenológica existencial. Nas suas peças teatrais, a perspectiva fenomenológica era muito presente, né? E é uma perspectiva que está muito linkada à corrente filosófica existencialista, né? Por quê? Porque a perspectiva fenomenológica, ela vai se apresentar, né,
como uma perspectiva que visa compreender o existir com base na filosofia existencial. Então, é impossível falar de fenomenologia e não falar do existencialismo. E é impossível falar do existencialismo e não falar de fenomenologia, né? Já que grandes autores da fenomenologia existencial traz aí também fundamentos e bases importantes para a corrente filosófica existencialista. E essa perspectiva, né, ela está muito linkada, está muito embasada nos pensamentos de Heidegger. E por isso Heidegger também vai ser considerado um existencialista popular. Essa perspectiva fenomenológica ela também vai estar muito compreendida a partir dos pensamentos de Marleau-Ponty. E por isso também ele vai ser considerado um grande existencialista, né? Então, a perspectiva fenomenológica e o pensamento existencial estão linkados de modo muito íntimo e possuem aí uma proposta de esclarecer o ser do homem, revelando suas estruturas existenciais, né? Abandonando qualquer teoria que venha a ser desvinculada do verdadeiro sentido da existência. É uma perspectiva que, de fato, tem como objetivo alcançar o sentido da existência, né? E o sentido da existência jamais vai estar atribuído neste sentido a aspectos definidores, a aspectos deterministas, aspectos que possam desfigurar o fenômeno que se mostra. Então, de fato, a fenomenologia, o pensamento existencialista, busca não definir, não determinar o homem. Para esta perspectiva, o homem de fato é indeterminado. O homem ele é tomado como indefinido. Em que sentido? Né? No sentido de não ser classificado a partir de axiomas, ou seja, a partir de premissas que são aí consideradas como verdades absolutas. Então, para esta perspectiva, o homem ele não pode ser definido a partir de sistemas explicativos. Então, este tema, o tema da existência humana, fora trabalhado por diversos pensadores, fora refletido por diversos pensadores, como os que eu já citei aqui, Kierkegaard, Nietzsche, Dostoiévski, Simone de Beauvoir, Sartre, né? Mas o que é que acontece? Kierkegaard, ele foi pioneiro de fato em fazer das perguntas existenciais o foco da sua pesquisa filosófica. Ele foi um existencialista nato. Kierkegaard, ele é considerado um existencialista referência. Ele sempre escreveu sobre uma aparente falta de sentido da vida. Ele sempre refletiu muito sobre a busca por uma saída do tédio existencial. Ele sempre falou muito sobre isso. Ele sempre escreveu sobre a realização das livres escolhas. Ou seja, segundo Kierkegaard, o homem, em sua liberdade, ele escolhe as definições da sua própria natureza. E por isso o homem há de ser indeterminado. E por isso o homem há de ser indefinido. E o Heidegger, ele foi muito influenciado pelo Kierkegaard, né? Inclusive no desenvolvimento da ideia do Dasein.
Para Heidegger, o homem é uma existência presente. Presente. Para Heidegger, o homem é um Dasein, do alemão ser aí. Um Dasein que há de ser um ser para a morte. E é uma ideia muito influenciada pelos escritos, pelas ideias do Kierkegaard. Né? Para Heidegger, o homem ele é um ser que não tem uma identidade definida, uma identidade determinada. Um ser sendo de fato para a morte. E o ser sendo para a morte, ele é indefinido porque é quando ele morre que de fato a identidade é determinada, é definida. Quando ele morre, a sua história é consolidada. E aí se tem uma noção determinada do que este homem foi, da sua identidade. É quando ele morre que se tem uma definição daquilo que ele é. Então, vejam bem, o auge do pensamento existencialista vai acontecer na França. Como eu falei, o existencialismo, né, foi aí popularizado na França. Essa popularização vai acontecer após a Segunda Guerra Mundial, século XX, meados dos séculos 20, do século XX. E aí vai de fato, como também já falei anteriormente, ser sedimentado, né, essa corrente filosófica será de fato sedimentada no século XXI. Né? Mas de fato começa a ser esboçada no século XX, por meio de textos teóricos, por meio de romances, né? Por meio das peças de teatro do Gabriel Marcel. Entende? E aí o que é que acontece? Essa corrente vai defender, em primeiro lugar, que a existência vem antes da essência. A existência vem antes da essência. Primariamente é o que o existencialismo vai defender. E o que isso significa? A existência precedendo a essência. O que é que significa? Significa que não existe uma essência humana que determine um homem. A sua essência, ela é construída, né? Na medida que ele vai existenciando. A sua essência é construída na medida que ele vai sendo para a morte. Por isso que, inclusive, Simone de Beauvoir vai ser aí considerada uma autora bastante relevante na dimensão existencialista. Com aquela sua famosa frase, com aquele seu famoso aforismo: não se nasce mulher, torna-se. Né? É exatamente isso, a existência precedendo a essência. Não existe uma essência que determina o ser humano. Ele vai ser determinado a partir das suas vivências. Ele vai se determinando, na verdade, a partir das suas vivências e será determinado na hora da morte. A sua essência é construída na medida que ele vai sendo para a morte. E aí a construção da essência, né, que se dá a partir da existência, vai ser uma realidade a partir das escolhas feitas. O homem é livre e, como ser livre, faz as suas escolhas. E essas escolhas é que vai construir a sua essência. Somos um projeto para o existencialismo. Somos um esboço para o existencialismo. E na medida que vamos vivendo
experienciando, existenciando, né? É que esse projeto vai se realizando, vai se concretizando, é que o esboço vai ganhando uma forma mais concreta, deixando aí de ser abstrata, né? Então, a realização do projeto que somos depende das nossas escolhas. Depende do quão agimos para sedimentar nossas vontades, nossos desejos. A efetivação da vontade se dá por meio das escolhas. E todos nós somos livres para escolher. Isto é o existencialismo, né? E ao mesmo tempo que somos livres para escolher, também somos livres para nos responsabilizarmos por nossas escolhas. E este feitio é o que de fato constrói a essência. E esta condição humana vai levar o homem a viver de fato uma angústia existencial. A angústia faz parte, é intrínseca do ser do homem para o existencialismo. Porque ter que escolher a todo instante é angustiante. Por quê? Porque cada escolha ela reflete diretamente no que se é. O que me faz são as minhas escolhas, né? E como ter certeza que estou escolhendo certo? Isso é angustiante. Eu acho bastante interessante o desamparo elucidado por Sartre. E o desamparo ele está muito relacionado ao nosso poder de liberdade. Esse poder de liberdade para escolher. Escolher reflete em não escolher. Se eu escolho o vermelho, eu estou renunciando o azul. Se eu escolho o vermelho, eu não estou escolhendo o azul. E como saber que o vermelho é melhor do que o azul? Isso desampara. A incerteza desampara. Apenas experienciando e se responsabilizando, né, é que vamos identificando se escolhemos certo ou não. Apenas experienciando, apenas se responsabilizando, né, pelas escolhas feitas, é que vamos identificando se escolhemos certo ou se escolhemos errado para nós, para a nossa construção. Então, gente, cada escolha requer perdas e estas perdas nos desamparam. Porque como ter certeza que o que eu escolhi há de ser melhor do que o que eu perdi? Isso desampara, né? E é daí que vem a questão, uma questão bastante explorada e elucidada pelo existencialismo, né? A questão de que o mundo nos abriga, mas não nos acolhe. Por quê? Sempre estamos perdendo. E perder não é nada acolhedor, né? Perder não é nada estável. Estamos sempre instáveis. E isso desampara. E devido ao desamparo de ter que escolher, né, escolher o tempo todo e perder o tempo todo, e viver as consequências das escolhas o tempo todo, tudo isto aí é angustiante. Arcar com as perdas, né, de cada escolha feita é um desamparo, é angustiante. Se a escolha feita não for a melhor escolha, isso desampara, isso angustia. E o que é pior de tudo, eu sou o único responsável. Eu sou o único responsável pelas minhas escolhas, segundo a perspectiva existencialista. Se algo dá errado, eu sou o único responsável. Então, o existencialismo
é o conjunto de ideias que coloca no ser humano a responsabilidade por se construir, a responsabilidade pelos seus atos. E mesmo quando você coloca a sua escolha nas mãos de alguém, a responsabilidade é tua. Você escolheu colocar a tua escolha na mão de alguém. Se der errado, a responsabilidade é sua. Se algo dá errado, não se pode culpar o outro, porque a escolha de colocar a sua escolha nas mãos de alguém foi única e exclusivamente sua. Então, o tempo todo, o existencialismo nos convida à responsabilidade. O tempo todo somos responsáveis por se construir e por nossos atos. Então não há desculpas para o existencialismo. Não há desculpas no inconsciente, não há desculpas, não há justificativas por meio do inconsciente. Tem gente que diz, né? Ah, não foi a minha culpa, não foi a minha culpa. Isso foi inconsciente. Então, gente, para o existencialismo, o que somos e o que fazemos não é produto do inconsciente, não é um produto da infância, não é um produto da nossa criação, não é um produto do nosso destino, não é um produto de uma divindade. O que somos e o que fazemos é um produto dos nossos atos, é um produto das nossas escolhas. Então, segundo o existencialismo, não há nada anterior à nossa existência para definir o que somos. Quem define o que somos é a nossa existência, é o modo com o qual estamos existenciando a vida. Então não há desculpas. Nossa construção se dá a partir única e exclusivamente dos nossos atos. E tudo isso é angústia. Né? Uma breve elucidação acerca do existencialismo. Eu recebo muitos e-mails, né? Pedindo para falar mais sobre o existencialismo, sobre o humanismo e enfim. Como eu já tenho um canal falando só da psicanálise, então eu vou diversificar mais aqui o canal Mente Aberta, tá bom? É isso, gente. Aqui no comentário em destaque você vai encontrar informações adicionais. Né? Você vai encontrar o canal Só Psicanálise, que é o meu outro canal aqui no YouTube. Você vai encontrar o meu Instagram, caso você queira me acompanhar de perto. E você vai encontrar aí um link que te levará à página de um curso que estou oferecendo na área da psicanálise, que há de ser a psicanálise lacaniana, tá bem? É um curso bastante abrangente, um curso de aprendizagem que confere certificado de hora complementar. Clica no link e você será direcionado à página e lá tem todas as informações referentes ao curso, beleza? É isso. Muito obrigado pela atenção de vocês e até as próximas gravações.